Saudações cordiais a todos. Hoje nós iremos aprender ou revisar o conceito de deslocamento nessa aula de física, evidentemente. É um conceito elementar. Os exercícios que nós iremos discutir hoje também são exercícios elementares, mas faz necessário que comecemos pelos elementares e depois partiremos para as questões mais sofisticadas. Bom, eu já deixei o slide pronto aqui para facilitar nosso processo de pronto estar escrevendo questão e depois apagando, enfim. Nosso objeto de interesse aqui é entender o que é deslocamento e também entender como calcular o deslocamento de um dado móvel, de um dado objeto, de um dado corpo. Bom, deslocamento nada mais é do que a distância percorrida por um determinado corpo da sua posição inicial, até a sua posição final. Como assim? Agora eu estou nesse lado do quadro. Eu vou me deslocar para o outro lado do quadro. Bom, esse percurso, dali até aqui, foi o meu deslocamento. Lá era o que nós dizíamos ser espaço inicial, ou posição inicial. É mais entendível, nós chamamos de posição inicial. Então aqui é a minha posição inicial. Após eu me deslocar para o outro lado do quadro, evidentemente, eu cheguei na minha posição, vamos chamar de posição final. Até aí tudo bem? Então deslocamento é isso. Essa distância que eu percorri aqui, de um dado ponto a outro dado ponto. Agora, vamos ao que nos interessa, que é evidentemente fazer os devidos cálculos, como é que eu calculo essa questão de deslocamento. Bom, eu tenho ds para deslocamento, mas eu também posso chamar de ΔS. Nos livros de física que nós vamos encontrar por aí, ou em outras aulas de física, evidentemente, de outros professores, vocês não vão ver ds para deslocamento. Vocês irão ver ΔS para deslocamento, que nós vamos chamar de variação do espaço, ou variação da posição, porque o indivíduo muda de posição. Se ele muda de posição, consequentemente, ele mudou de um espaço para outro espaço. Semelhantemente, bom, para calcular o deslocamento, eu vou precisar de um deslocamento. Aqui deveria ser deslocamento 2, deslocamento 1. Então, para calcular o deslocamento, eu vou chamar de ΔS, que é a variação do espaço, é igual ao espaço 2 menos o espaço 1, ou espaço final menos o espaço inicial. Tranquilo até aí? Nada demais até aí. S nós vamos chamar de espaço final, S2 nós vamos chamar de espaço final, S1 nós vamos chamar de espaço inicial. Espaço final menos espaço inicial. Vamos às questões que nos interessam. Nós temos a primeira questão que diz o seguinte, apagando isso aqui, né, para não atrapalhar. Um carro parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Determine o deslocamento do carro. Bom, vamos considerar que isso aqui seja uma estrada. Uma estrada qualquer. Eu vou dizer que isso aqui é o quilômetro 0. Vou dizer que isso aqui é o quilômetro 100. Só para facilitar nossa compreensão. O enunciado diz que o carro partiu do quilômetro 12. Vou dizer que isso aqui é o quilômetro 12. Fazer uma suposição. Vou dizer que isso aqui é o quilômetro 12, ok? E o carro está exatamente nesse ponto. Então ele se desloca do quilômetro 12 até o quilômetro 90. Claro, se aqui é 100, vou dizer que aqui seja 90. Belezinha? Perdão, 90. Nada demais até aí. Nosso objeto de interesse é identificar ou determinar o deslocamento, que vai ser esse percurso aqui, ó. O deslocamento desse carro vai ser esse percurso, do 12 até o 90. Então, recorrendo a esta formulazinha, a esta equação, nós vamos dizer que, para facilitar, ΔS é igual a S2, que seria o espaço final, menos S1, que seria o espaço inicial, que será, na verdade. Então, nós teremos, ΔS vai ser 90 menos 12. Tranquilo até aí? Nada demais. ΔS, que é a variação do espaço, será 90 menos 12, 78
km. Então, senhoras e senhores, o deslocamento deste móvel foi de 78 km. Tranquilo até aí? Nada demais. Vamos continuar com a próxima questão. Temos mais questões aí. Apagando isso aqui, ainda tem espaço aqui. Semelhantemente, a questão diz: um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o quilômetro 65 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Determina o deslocamento do automóvel. Semelhantemente, eu vou pegar essa pista como exemplo, essa mesma pista como exemplo. Essa pista, nem parece uma pista, mas vamos dizer que seja. Vamos dizer aqui é o quilômetro 0, aqui é o quilômetro 20, aqui é o quilômetro 60, aqui é o quilômetro 65. Estou só supondo, certo? Ignore o padrão aí, porque isso aí é só para a gente entendermos a coisa. Vejam só. O automóvel saiu do quilômetro 20 e partiu para o quilômetro e foi até o quilômetro 65. Tranquilo até aí? Nosso objeto de interesse é identificar o deslocamento. Naturalmente, o deslocamento, certo? Esse 65 eu coloquei aqui só para ter uma ideia, mas isso não vai fazer muita diferença. Claro, para encontrar o deslocamento, eu vou recorrer a esse mesmo princípio, certo? Então, nós vamos dizer o quê? ΔS vai ser espaço final menos espaço inicial. Espaço final S2, espaço inicial S1. Quem é o espaço final? 65. Veja que ele estava no quilômetro 20 e foi até o quilômetro 65. Então, ΔS será 65 menos o espaço inicial, que é quanto? Como assim espaço inicial 20? Bom, pessoal, quando nós discutimos sobre espaço inicial, nós dizemos que nós vamos considerar em física que espaço inicial é exatamente o momento inicial que o corpo, nesse caso o automóvel, começa a ser observado. Claro que ele não foi fabricado, produzido e montado no quilômetro 20, de modo algum. Ele veio de algum lugar e estava lá no quilômetro 20. Só que ele passou a ser observado quando ele estava no quilômetro 20, como foi o caso aqui. Ele estava no quilômetro 12, mas antes ele estava em outros quilômetros aí. Mas a questão é, ele passou a ser observado a partir do quilômetro 12 e foi observado até o quilômetro 90. Deu para compreender? Por isso que nós dizemos que aqui é espaço inicial ou posição inicial e aqui é posição final ou espaço final. Tranquilo? Vamos para outras questões, que tem mais questões aqui. Eu separei algumas questões aqui só para nós entendermos bem essa bagaça. Eu vou apagar isso aqui. Próxima questão diz o seguinte: um caminhão fez uma viagem a partir do quilômetro 120 de uma rodovia até o quilômetro 30 da mesma rodovia. O caminhoneiro fez uma viagem a partir do quilômetro 120 de uma rodovia até o quilômetro 30 da mesma rodovia. Até o quilômetro 30, quase não sai. Qual foi o deslocamento do caminhão? Essa questão ela gera um pouquinho de confusão, mas vamos resolvê-lo depois, nós vamos discutir a confusão qual é. Vamos lá. Primeiro, eu não expliquei nas outras questões, mas vou explicar nessa. Primeira coisa que nós devemos fazer aqui é colher as informações. Vejam, desenhando a pista. Vejam que linha reta perfeita. Agora um detalhe importante. Quilômetro 0, eu vou dizer que aqui seja o quilômetro 120, certo? Claro que continua. Para cá e coisa mais, tá, enfim. Quilômetro 120, ó. Agora o carro pegou voltando. Ele já estava no quilômetro 120. Vamos dizer que isso é o espaço inicial. Veja, a partir. Então, ele começou a ser observado quando ele estava no quilômetro 120. E voltou até o quilômetro 30. Vou dizer que seja aqui o quilômetro 30. Tranquilo até aí? Semelhantemente, a questão anterior, nós vamos recorrer àquele princípio. Que princípio? ΔS é igual a SI, espaço final menos espaço inicial. Nada demais até aí, nada demais. O que é que eu vou fazer? Quem é o espaço inicial? Quem é o espaço inicial? Da questão, nós temos que o espaço inicial é 120.
Então o espaço final é 30. ΔS é igual a 30 para o espaço inicial, menos 120 para o espaço inicial. ΔS vai ser o quê? O deslocamento aqui vai ser menos 90. Opa! Menos 90 km. Isso é absurdo. Não existe menos 90 km porque não existe medida de comprimento negativo. Por que isso ficou aqui negativo? Porque nós dizemos que ele está no sentido oposto. Ele vai no sentido oposto, mas para essa questão ficar correta, ela já está correta. Mas para chegar no nível que nós desejamos, vamos chamar de deslocamento oficialmente, nós vamos calcular o módulo disso. ΔS é igual a 90. Como assim? O módulo de menos 90 é 90. O módulo de menos 90 km é 90 km. 90 km é uma medida de comprimento. Isso foi o deslocamento que o móvel percorreu. Foram 90 km. E por que o seu não deixou negativo? Porque não existe medida de comprimento negativo. Embora alguns professores adotem essa resposta como verdadeira, porque ele está interessado somente no deslocamento. Essa questão do sinal negativo aqui, para alguns professores, eles acham irrelevante para essa situação, certo? Só para essa situação. Cuidado, não dizer que é para todas as situações. Continuemos que nós temos mais outra questão. A próxima questão diz o seguinte. Um carro vai do quilômetro 40 ao 70. Determinar o quê? Tem uma coisa, a posição inicial e a posição final. Colhendo informações, já dá para a gente colher sem fazer desenho. Deixa eu apagar isso aqui. Já dá para nós resolvermos sem fazer desenho. Vamos lá. Posição, cabeça grande essa minha, né? Posição final. Opa, perdão, SF para a posição final, SI para a posição inicial. Posição inicial, 40 quilômetro 40. Certo? Posição final, que ele vai do 40 ao 70. Então, posição final, 70 km, ou quilômetro 70. Tranquilo até aí? Resposta da letra A, concluída com sucesso. Letra B, se é que tem letra B. O deslocamento entre as duas posições. Nada demais, nada demais. Letra B, deslocamento. O que é que eu faço para calcular o deslocamento? ΔS é igual a espaço final menos, cabeça no meio, espaço inicial. ΔS, quem é o espaço final? 70. Quem é o espaço inicial? 40. ΔS, 40 menos 70, oh, que maravilha! 30 km. Então, esse móvel, esse carro, esse automóvel, essa bicicleta, ali é um carro, ela fez um deslocamento, ela percorreu um deslocamento de 30 km. Esse foi o deslocamento desse automóvel, deste carro. Um carro retorna do quilômetro 100 ao quilômetro 85. Pensei que era mais difícil, mas também não é difícil. Veja só, ele já estava no quilômetro 100 e ele retorna para o quilômetro 85. Fazer igual a outra questão, aquela questão, uma das questões que a gente fez aí. Vamos analisar de onde ele parte e para onde ele vai. Ele parte do quilômetro 100, então o quilômetro 100 é posição inicial. E ele vai até o quilômetro 85, então o quilômetro 85 é a posição final. Certo? Meu 8 é assim, minha letra não é bonita. E quanto mais eu tento fazer ela bonita, pior. O que é que nós vamos fazer aqui? Nada demais. Vejam só. O que nós temos é variação do espaço. Agora já vou colocar o módulo de vez, porque eu sei que vai ficar negativo. Será espaço final, 85, menos espaço inicial, 100. Variação do espaço, quanto? 85 menos 100, menos 15. Só que meu objeto, eu já estou trabalhando com módulo, então vou dizer que a resposta final aqui será o módulo de 15, perdão, o módulo de menos 15,
como se trata da distância em quilômetro, logo a distância percorrida ou o deslocamento desse móvel foi de 15 quilômetros. Certo até aí? Vejam só que eu estou fazendo devagar, com calma. Quer dizer, às vezes eu vou rápido. Mas aí você pausa. Aí no vídeo no YouTube também tem a opção de você colocar o vídeo mais lento, um pouquinho mais. Desacelerar, na verdade. Tem a opção para você desacelerar o vídeo aí. Aí você desacelera se for o caso, eu não acho necessário. Mas se for o caso, você desacelera e você vê isso com calma, com paciência. Veja, reveja, procure entender. Alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Que depois, se possível for, eventualmente eu posso fazer outro vídeo tirando algumas dúvidas, claro. E sugestões, evidentemente, também eu aceito. E vamos lá, o que nos interessa assim. Isso aqui é a resposta da letra A, que é a posição inicial e posição final. Isso aqui é a resposta da letra B, o deslocamento. Que se quer na letra B é somente apenas isso. Ok? Continuemos então. Ainda tem? Ou acabou? Opa, tem uma questão grandona ali. Nossa. Rapaz. Um carro parte do quilômetro 20 e vai até o quilômetro 70. Aonde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 30 em uma estrada. A variação do espaço e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente... Aqui tem opções? Parece que tem. Tem, ó, é uma questão com alternativa. Vejam só. Eu vou desenhar aqui para ficar fácil. Vejamos o que nós temos. O que nós temos aqui é isso. O carro sai do quilômetro 20. Vou desenhar novamente a estrada. 0, quilômetro 0. Vou dizer que aqui seja o quilômetro 10. Vou dizer que aqui seja o quilômetro 20. Vou dizer que aqui seja o quilômetro 30. Veja que o enunciado fala do quilômetro 20, do quilômetro 70, do quilômetro 30. Vou dizer que aqui é 40, 50, 60, 70. Aqui é o quilômetro 80. Mas o móvel só vem até aqui, ó. Até o quilômetro 70, certo? Então observe que esse carro sai do quilômetro 20, percorre toda essa distância até o quilômetro 70. Certo? Então, só na vinda daqui, ó, pra cá, ele percorreu 50 quilômetros. Concordam? Sim? Só que observem que o enunciado diz que ele retorna, vai até o quilômetro, ele muda do sentido, isso quer dizer que ele fez a volta, chegou aqui, fez a volta e voltou para o quilômetro 30. Certo? Então, ele pega voltando e vem até aqui. Certo? Isso, ele foi, chegou lá, fez a volta e voltou até o quilômetro 30. Por que nós estamos interessados nisso? Porque a questão está querendo saber o deslocamento efetivo e também a distância que ele percorreu. E aí, para a gente chegar nessa resposta, vejam só. O deslocamento que esse móvel percorreu foi essa distância aqui, ó. Por quê? Ele saiu... Que é o espaço inicial aqui? O espaço inicial é 20. Mas ele vai até o 70 e volta até o 30. Então, o espaço inicial, que eu vou chamar de S, I, é 20. E o espaço final, que foi onde ele parou, é 30. Tranquilo até aí? Então, a variação do espaço será 30 menos 20. Logo, a variação do espaço será 10 quilômetros. Essa é a variação do espaço. Já dá para chutar. Não dá? Sim ou não? Dá para chutar aqui, ó. Letra B ou letra D. 10 quilômetros para deslocamento. Só que aqui, ó, não dá para chutar com essas duas respostas aqui. Você pode perder a questão. Mas já deu para você eliminar, digamos, se você não soubesse o resto. Você já eliminaria essas três questões aqui de boa na lagoa, suave na nave. Claro que o enunciado ainda pede a distância efetivamente percorrida, que foi quantos quilômetros ele percorreu durante todo esse percurso. Então, observemos que daqui para cá, eu cometi... Ah, sim, beleza. Daqui para aqui, ó, ele percorreu
50 km. Certo? Mas ele voltou do 70 até o 30. Então ele voltou 4 partes de 10, logo ele voltou 40 km. Nessas condições, a distância percorrida por este móvel foi de 90 km. Logo a resposta correta é o item B. Certo? Por quê? Só apagando aqui. Deslocamento só foi apenas esses 10 km, que foi de onde ele partiu para onde ele parou. Aí ele parou um pouquinho para fazer a curva, isso não interessa. O que interessa aqui, esse é o espaço final. Certo? E é o deslocamento, isso vai ser o deslocamento, 10, porque será 30 menos 20, evidentemente. Espaço final menos espaço inicial. E o espaço total percorrido, que foi os 50, mais os 40 que ele pegou voltando. Do 70 até o 30, 40, evidentemente. Certo? Então, beleza, continuemos então. Um carro percorre uma rodovia passando pelo quilômetro 20 às 9 horas e pelo quilômetro 45 às 10 horas. Determine as posições nos instantes dados e determine também o deslocamento nos instantes dados. Vejam só, nada demais, tranquilo. Questão bem elementar mesmo. O que nós temos aqui é, às 9 horas da manhã, o carro estava no quilômetro 20 de uma determinada estrada. Vou dizer que aqui é o quilômetro 20. Às 10 horas da manhã, o carro estava no quilômetro 45. Então, a resposta para o item A é, às 9 horas, quilômetro 20, às 9 horas. Quilômetro 45, às 10 horas. Certo? Só isso e nada mais que isso. No item B se pede o deslocamento, claro. Espaço final, 45, que foi onde ele parou, que ele saiu daqui e veio para cá. Menos o espaço inicial, 20. O deslocamento é isso aqui, ó. Então, 45 menos 20, 25 km. Então, o deslocamento desse carro foi de 25 km. Ah, esse cara ia muito devagar. Tudo bem, não nos interessa se ele ia depressa ou se ele ia devagar. Porque em uma hora ele gastou 1 hora daqui para cá e só andou 25 km. Isso quer dizer que é 25 km por hora? Claro que ele ia devagar. Bom, senhoras e senhores, nós encerramos essa parte de deslocamento. As aulas subsequentes, evidentemente, provavelmente serão de velocidade média, essa coisa ou coisa do tipo, certo? Mas agora eu reforço a questão. Voltem, revejam essa aula com atenção, com calma, certo? Anotem as possíveis dúvidas. Quem tem o meu contato, evidentemente, manda para mim alguma possível, eventual dúvida. E felicidades e muito sucesso. Eu sempre concluo com esse raciocínio, né? Que o autor da existência lhes ajude em tudo. Forte abraço. Deus vos abençoe em tudo. Amém.